Procuradora-Geral da República, Raquel Donge, vem a Manaus participar de conferência de promotoras e procuradoras de justiça. Começa nesta segunda-feira, semana de conciliação em precatórios do Tribunal Regional do Trabalho. Sobe para 169 o número de mortos identificados na tragédia de Brumadinho. Magoado e sentindo traído, o ministro Bebiano diz que se for demitido não poupará o filho do presidente. Reforma da Previdência será enviada ao Congresso na quarta-feira. ONU quer Brasil de volta a missões de paz na África. Vasco mantém tabu, derrota o Fluminense e ganha a Taça Guanabara. Ciclista morre com cabeça esmagada por ônibus no Ouro Verde. Final de semana teve 5 mortes por violência. 2 homens foram mortos a tiros no centro da cidade. Outro foi morto nesta madrugada no bairro de Santo Antônio. É o Jornal da Manhã que está começando. É mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. Previsão do tempo. O Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Segunda-feira, 18 de fevereiro. Chegamos aos 49 dias do ano. Faltam 316 para terminar 2019. É dia de São Simeão. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante toda a madrugada. Datas e fatos. Registros da história. Martinho Lutero, teólogo alemão, morre no dia 18 de fevereiro de 1546. O promotor da reforma protestante desafiou o poder da Igreja Católica ao divulgar em 1517 teses contra os abusos e práticas do clero. Lutero também traduziu a Bíblia para o alemão. 1841 é proclamada a República de El Salvador. 1977, incêndio no cinema da cidade chinesa de Xinjiang deixa 694 mortos. 1983, a moeda nacional, o cruzeiro, sofre uma maxi desvalorização no governo do presidente João Batista de Figueiredo. 1993, 1.000 pessoas morrem em um naufrágio no Caribe. 2003, um incêndio na estação do metrô em Daegu, na Coreia do Sul, mata 133 pessoas. 5 horas e 54 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. 2 embarcações que vinham do Pará a caminho de Manaus se chocaram no último sábado durante uma corrida, imaginem, nas proximidades do município de Urucurituba. As embarcações Fred William I e Conte Paiva V foram apreendidas pela Marinha do Brasil após denúncias de racha no meio do rio Amazonas. Em vídeos divulgados pelos passageiros dos barcos é possível ver o momento da colisão. Ninguém ficou ferido. O pânico foi grande entre os passageiros. O acidente ocorreu na tarde do último sábado, próximo à comunidade Augusto Montenegro. Segundo o relato dos passageiros, os pilotos das 2 embarcações apostavam corrida no momento da colisão. As 2 embarcações chegaram ao município de Itacoatiara por volta das 20 horas e ficaram detidas no porto da cidade após as denúncias dos passageiros. A Marinha do Brasil informou que vai instaurar um inquérito para apurar as causas, consequências e responsabilidades da ocorrência. Alberto Pellegrini, só faltava essa racha no meio do rio. 2 embarcações disputavam quem corria mais, hein, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, o vídeo era de meter medo a qualquer pessoa que assistisse aquele vídeo. Bom dia para você, bom dia, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã, Paulo. E o que nós sabemos, o que nós apuramos, Paulo, que isso não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso já é uma prática perigosa que vem acontecendo principalmente, né, Paulo, no Rio Amazonas, né? Daqui de quem vai para o Pará, de quem vai para Parintins, essa prática já é corriqueira, infelizmente isso vem acontecendo muito. Dava para observar também, Paulo, que os barcos vinham completamente lotados, com menos de um palmo para a água invadir, né, os barcos. Essa fiscalização tem que ser feita o mais rápido possível. Infelizmente só tem fiscalização nos rios quando chega o Festival de Parintins. Pois é, e as pessoas tiveram que denunciar a Marinha lá em Itacoatiara e os barcos ficaram ali ancorados. Pois é, Pellegrini, só voltava essa história agora de racha, corrida para ver quem corre mais nos rios do Amazonas. Prática perigosa, colocando em risco a vida de centenas de pessoas, como aconteceu no último sábado. Você tem uma ideia, Paulo, um barco daquele, um ferryboat como esse, o Paiva, que carrega, a capacidade para esse barco
é de 900 pessoas. Você imagina um acidente com um barco dele. E alguns veículos, inclusive, à frente do barco, né? Sim, tem esses barcos, eles levam até 10, 12 veículos na frente, na proa, Paulo, são feitos em cima de grandes balsas, né? E levam também bastante veículos. Pellegrini, tivemos aí um final de semana violento na cidade. Pelo menos 5 pessoas morreram por violência. Lamentavelmente, um ciclista morreu esmagado por um ônibus lá no Ouro Verde. Bem na praça do bairro, Paulo, bem na praça do Conjunto Ouro Verde, o ciclista acabou perdendo o controle de sua bicicleta e foi parar debaixo do ônibus. Ele morreu na hora com a cabeça esmagada. Uma cena terrível que chamou a atenção de todos que estavam passando naquela hora lá no bairro Ouro Verde, bem próximo à praça, onde também fica a estação dos ônibus. Aqui no centro da cidade, 2 homens também foram mortos a tiros. Pois é, Paulo, num desses casos, um flanelinha que morreu na área do centro da cidade também, e foi na área da rua Monsenhor Coutinho, Paulo, naquele quadrilátero que a gente sempre fala, onde a situação realmente é muito perigosa no centro da cidade, e foi mais uma vez lá na rua Monsenhor Coutinho que uma pessoa acabou morrendo. O outro crime aconteceu, Paulo Guerra, lá na rua Simão Bolívar, né, ali próximo à Praça da Saudade, quando o homem foi barbaramente assassinado a tiros. Aconteceu uma morte agora no bairro de Santo Antônio. Já se sabe a motivação, Pellegrini? O corpo está no local ou já foi levado pelo Rabecão para o IML? Ainda no local, Paulo Guerra, aconteceu bem em frente ao Almirante, né? Um crime, uma pessoa foi morta a tiros, a situação ainda a ser averiguada para trazermos mais detalhes sobre esse crime que ocorreu agora há pouco, por volta das 4h50 da madrugada de hoje, né? O Departamento de Perícia Técnica Científica trabalha já no local, o Rabecão aguarda tão somente o momento para levar o corpo ao IML. Pellegrini, ontem, após o jogo do Vasco da Gama com o Fluminense, o Vasco mais uma vez venceu o Fluminense, mantendo um tabu já de muito tempo, e o Fluminense foi derrotado. Muita confusão, pelo menos 23 pessoas feridas ontem após o jogo, em meio a muita confusão. E aqui em Manaus, os pronto-socorros também, como é que foi? Foi, Paulo, não foi fácil também não. Tivemos ocorrência nos 2 da zona leste da cidade devido à partida de futebol, brigas, graças a Deus não chegou a ter ninguém furado a faca ou tiro, mas para briga foram, e 2 deles deram entrada, um em cada unidade de saúde da zona leste da cidade, um no Platão, o outro lá no João Lúcio. Vamos interagir com os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham aqui pelo aplicativo Humano, como todos os dias acontece aqui, pessoas de todas as partes do estado e fora dele também, até do exterior, mandando recados aqui para o Jornal da Manhã. Fale, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, eu também estive no município de Manacapuru, né? E fomos muito bem recebidos, graças a Deus, Paulo, as pessoas sempre em contato com a gente, todo mundo perguntando pelo Paulo Guerra, pelo Eduardo Silva, comentando as notícias do Jornal da Manhã, realmente a audiência grandiosa no município de Manacapuru. Um abraço aí pro Beto D'Angelo, pro Cristiano, pro Gringo, pro Ariel, para toda essa turma de lá, seu João, a Meroli também. Fui à praça não, Paulo, fui na Feira da Liberdade. O pessoal da Feira da Liberdade também conversando muito conosco, Paulo Guerra. Conversei com o Jajá, com o Mudo. Rapaz, é a primeira vez que eu vi um mudo que fala foi lá no município de Manacapuru. Faz um fuxico desgraçado, ele é mudo, mas fala melhor do que os outros ferros lá. Muita gente fazendo contato conosco. Tinha também o tio Manga, o Fofon, o secretário, o Rogério, o Paixão, o Curtinho, o Vera, tem nome de mulher, mas é homem, e o Fininho, que vende aquela vitamina, Paulo Guerra, que é misturada com guaraná, com amendoim, e toda a turma lá da Praça da Liberdade, lá da Feira da Liberdade. Muito obrigado pela audiência, né, Paulo? Os feirantes todos ligados no Jornal da Manhã. Pois é, você comprou esse remédio lá, Pellegrini, esse rapaz vende, é um afrodisíaco, soube que você trouxe. Sim, Paulo, eu nem cheguei a comprar, ele me ofereceu um copo, rapaz, o negócio é bom, Paulo Guerra.
Tá bom então, Peregrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, interagindo também com o Thompson lá da unidade 4 do Colégio Militar, do CMPM 4, que fica no bairro Grande Vitória. O Thompson ganhou a eleição para a PMC, ganhou aí bem, com uma margem muito boa, levando aí a confiança dos pais, dos alunos do colégio da unidade 4 da Polícia Militar. O Thompson, novo presidente da PMC, com muito mérito, e está todo mundo satisfeito com a eleição que ele ganhou lá no CMPM 4. Um abraço ao Thompson e toda a sua equipe. Paulo Guerra. Algumas informações aqui do aplicativo humano lá do Lago do Aleixo, informações de que um rapaz conhecido como Malandro morreu afogado por volta das 16 horas de ontem, e o corpo foi resgatado e vai ser velado na igreja ao lado da feira, na rua Nova Esperança. E com relação às mortes aqui no centro da cidade, um ouvinte diz: tem uma lista circulando na rádio Peão ou Boca do Povo, que ainda tem várias pessoas envolvidas com o tráfico de drogas marcadas para morrer, entre homens e mulheres. São pessoas envolvidas com o tráfico de drogas que estão sendo mortas aqui no sítio histórico da cidade. A Secretaria de Segurança, por meio da Central Integrada de Fiscalização, vistoriou os blocos e bandas de carnaval no último final de semana em todas as regiões de Manaus. A ação visa verificar se os eventos estão cumprindo com as regras da portaria conjunta que regulamenta o carnaval de 2019. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com a troca de governo no estado, muitas obras que deveriam estar em andamento estão paradas em Manacapuru. A população tem cobrado do poder público a continuidade dessas obras. Dentre as principais estão a reforma do mercado municipal, o terminal pesqueiro, o Hospital Lázaro Reis e principalmente a malha viária, que tem causado muitos prejuízos a donos de veículos. Na última quinta-feira, o prefeito Beto D'Angelo, juntamente com uma equipe de vereadores, estiveram com o governador Wilson Lima, onde o prefeito apresentou as demandas do município em diversas áreas, solicitando a retomada das obras paralisadas e o serviço de asfaltamento da cidade. Vamos ouvir o que disse o governador. A gente está fazendo uma série de rodadas com os prefeitos, estamos conversando com todos eles. Esse é um momento para que a gente possa abrir esse canal de diálogo, entender as dificuldades do município, e tem muitas coisas que nós estamos resolvendo com essa aproximação, sobretudo na área de educação, que a gente está iniciando agora o ano letivo, sobretudo na área do transporte escolar, a questão da merenda. Alguns municípios terão dificuldades com relação à merenda, mas são situações que a gente está resolvendo junto aos prefeitos. Aqui estive conversando sobre as questões lá do município de Manacapuru, os vereadores e prefeitos me falaram aqui sobre a preocupação deles com relação à malha viária, que a gente está estudando aqui como é que a gente vai fazer para retomar essas obras, levando em consideração a questão técnica, a questão da chuva, que nesse período é muito forte, é muito intensa. Há também a questão da M070, que também foi colocada aqui, que a gente precisa de mais 2 verões para que efetivamente essa obra seja concluída. E outros pleitos aqui, a gente esteve anunciando algumas entregas que já foram feitas no setor primário, inclusive um caminhão baú, um bote de alumínio e sementes de milho que foram entregues para o IDAM e que vão beneficiar os produtores daquela região. O governador falou ainda da rodovia M352, estrada de Novo Airão, onde já há obras sendo realizadas por conta de uma ponte que caiu e que deve ser entregue nos próximos 30 dias. E finalizou dizendo que já autorizou o pagamento da subvenção da Juta e Malva referente aos anos 2015 e 2016, e que está providenciando para que o pagamento dos outros anos também sejam feitos. Com a colaboração de Alberto Peregrini, de Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. A Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego, oferta 55 vagas de emprego nesta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas acontece às 7 horas e o atendimento das 8 às 17. De hoje até quarta-feira, unidades do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, localizadas no interior do estado, estarão recebendo a documentação de candidatos aprovados no processo seletivo para cursos técnicos e especializações técnicas realizado em 2018. A entrega da documentação exigida equivale à matrícula e deverá ser feita nas escolas do CETAM
onde selecionados irão fazer seus cursos. O projeto de atendimento itinerante Vem com a Gente, desenvolvido pela Águas de Manaus, chega ao bairro Santo Agostinho nesta segunda-feira. Durante os atendimentos, equipes da concessionária realizarão ações junto aos clientes de renegociação de débitos, vistorias, instalação de hidrômetros, troca de titularidades, dentre outros serviços. O presidente da Comissão de Segurança Pública e primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, deu entrada no anteprojeto de lei de indicativo ao governo do Amazonas que altera a Lei 3.725 de 2012, que dispõe sobre a remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, instituindo a gratificação de cursos como parcela integrante da remuneração desses servidores, incidentes sobre o soldo e gratificação de tropa da respectiva graduação e posto do militar estadual não cumulativos nestes percentuais. Graduação superior 10%, especialista 25%, mestrado 30%, doutorado 35% e pós-doutorado 40%. Este anteprojeto de lei visa estabelecer a equiparação de direitos aos servidores estaduais, uma vez que os servidores da Polícia Civil, SEDUC, CEPRO, IDAM e Assembleia Legislativa já usufruem do aludido direito em lei, e nada mais justo e legal que os policiais e bombeiros militares possam também ser atendidos, ressaltou o Cabo Maciel. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino iniciou trabalhos emergenciais de manutenção e recuperação da Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago, no município do Careiro Castanho, na região metropolitana. A instituição foi identificada com sérios problemas estruturais no início do ano letivo de 2019. A previsão é de que em 25 dias as aulas retornem. Combater de forma mais eficaz a indústria de invasões e de grilagem de terras no estado é um dos principais objetivos da atual gestão do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPA. Para isso, o governo avalia criar um núcleo de inteligência coordenado pelo Instituto e composto pelos órgãos de segurança do estado nos próximos meses. A informação é do diretor-presidente do IPAM, Juliano Valente, que coordenou uma ação de monitoramento de invasão de terras no sábado, nas proximidades da Reserva Florestal Adolfo Duque, em uma comunidade chamada de Itaporanga, na zona norte da cidade. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, Cefaz, recebe delegação cabo-verdiana nesta terça-feira. Durante 2 dias, o grupo, composto por 8 representantes do Ministério das Finanças de Cabo Verde, país localizado no continente africano, busca informações sobre o sistema de registro de operações fiscais pelo meio digital. O Amazonas é pioneiro no desenvolvimento de documentos fiscais virtuais no Brasil. As mortes de uma mulher e a bebê dela durante o parto realizado na maternidade de Balbina Mestrinho são investigadas pela polícia após uma denúncia feita ontem. De acordo com familiares, mesmo com os sangramentos, Ila Arantes Fernandes, de 35 anos, esperou mais de 24 horas para ser conduzida a uma sala de cirurgia. Ela e a filha morreram horas depois do parto. O corpo da criança foi ainda deixado no hospital por conta de um mal-entendido dos funcionários da unidade, de acordo com um familiar. Política. O Solidariedade, partido liderado no Amazonas pelo deputado federal Bosco Saraiva, terá candidato na disputa pela Prefeitura de Manaus em 2020. O anúncio foi feito no último sábado durante o encontro anual de filiados detentores de mandatos na sede do partido. O nome ainda não foi definido, mas sairá depois de um grande programa de filiação partidária que começa na semana que vem, na segunda semana de março. O partido cumpriu a primeira etapa, que foi vencer a cláusula de barreiras nas eleições de 2018. A cerimônia de posse em Manaus do novo chefe da Suframa, Coronel Alfredo Menezes, deve acontecer na próxima quarta-feira. Menezes, que esperou 45 dias para ter sua nomeação publicada no Diário Oficial, já assume com uma grande expectativa de seus aliados do PSL. Acabar com as indicações políticas nas superintendências adjuntas. O governador Wilson Lima participa da solenidade de abertura do ano letivo 2019 da Universidade do Estado, que acontece hoje às 8:30 da manhã no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde. A UEA inicia as atividades acadêmicas deste ano com 5.337 novos alunos que passarão a estudar na instituição nas unidades da capital e do interior. Durante essa semana de 18, hoje até o dia 22, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realizará aqui e em Boa Vista a Semana Regional de Conciliação em Precatórios, que já está na 5ª edição. O evento tem como objetivo promover audiências para negociar o pagamento por parte dos entes públicos de precatórios trabalhistas vencidos até dezembro de 2018. 4 municípios do interior estão com audiências marcadas para esta segunda-feira: Boca do Acre, Humaitá, São Paulo de Olivença e Itapiranga. Também vão negociar o pagamento de precatórios
precatórios vencidos entes públicos da administração indireta, como o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus, Manaus Trans, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-AM, e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, têm audiências no TRT 11, agendadas para o dia 19, no dia 20, quarta-feira. Estão agendadas as audiências com o Hospital Adriano Jorge, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, a Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas, a FUNTEC, e a Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Na quinta-feira, dia 21, as audiências acontecerão no Fórum Trabalhista de Boa Vista, com os municípios de Boa Vista e Pacaraima, e com os entes públicos da administração direta e indireta do Estado de Roraima, Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima, Universidade Estadual daquele estado e Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista. Ao todo será negociado o pagamento de 23 precatórios. O juiz auxiliar da presidência na gestão de precatórios, Djalma Monteiro de Almeida, irá conduzir as audiências em Manaus e em Boa Vista, buscando junto ao ente público um acordo para o pagamento de todos os precatórios vencidos. Os entes públicos que não comparecerem às audiências ou que não quitarem as dívidas podem ter as contas bloqueadas pela Justiça do Trabalho. A mulher mais influente do país na atualidade, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai desembarcar em Manaus na próxima sexta-feira para participar de um evento que tem o objetivo de justamente tratar do papel social das mulheres que integram o Ministério Público. A primeira conferência de promotoras e procuradoras de justiça terá intensos debates durante 2 dias seguidos e vai homenagear mulheres amazonenses que se anteciparam à defesa da equidade de gênero no sistema de justiça, tema da conferência. Polícia. Pelegrini, uma ouvinte lá do Furo do Paracuba, ela é da comunidade Nova Comunidade Ribeirinha Santo Antônio, lá no Furo do Paracuba. Ela está fazendo uma denúncia. Com o rio cheio, as balsas estão trafegando ali pelo Furo do Paracuba. E no último sábado, 3 balsas estavam singrando aquela área ali e inclusive houve um choque entre 2 balsas, quase a terceira também, quase 3 balsas se envolvem em um acidente lá no Furo do Paracuba, Pelegrini. Coisa perigosa. O Furo do Paracuba, né, que sai daí do Rio Negro, dando acesso ao Solimões, Paulo Guerra, uma área, um local muito procurado. Quando enche o rio, né, o pessoal corta um caminho, fica a viagem mais curta. Ali no Furo do Paracuba tem também a Ilha do Baixio, que todo ano, quando começa a encher o rio, quando enche demais, as pessoas reclamam também das lanchas que passam a alta velocidade e saem arrebentando as casas. Ali o negócio não é fácil, precisa de uma fiscalização. Agora essa da balsa aí, agora também já é outra novidade ruim lá para aquela área do Furo do Paracuba. Há uma denúncia também de que essas lanchas rápidas que trafegam pelos rios de vez em quando também estão disputando quem corre mais, Pelegrini. Isso existe também, né, Paulo Guerra? Existe muito, a gente sabe disso, a gente sempre tem denunciado, a gente pede, né, mais fiscalização, que a fiscalização, repito, não seja só na época do Festival de Parintins, que é uma fiscalização boa, bonita, preventiva muito bem, mas que deveria se prolongar por todo o ano. Pelegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. Um homem de 30 anos foi atingido com 7 tiros no início da tarde de ontem. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Dona Mimi, no bairro Morro da Liberdade, no perigoso Morro da Liberdade. Testemunhas afirmaram à polícia que o suspeito do crime, identificado como Flavinho, fez ameaças e tal, com uma arma de fogo, e acabou sendo aí atingido com 7 tiros. A vítima levou 4 tiros na boca, no braço, um na perna esquerda, um nas costas, e não morreu, continua internado. O atirador usava uma boina preta na cabeça e pilotava um cavalo do cão, uma moto de placa não identificada. O rapaz está ainda entre a vida e a morte. Ele levou 7 tiros espalhados pelo corpo. A mãe dele, que vendia lá comida, ele estava ajudando a mãe no momento em que foi atingido pelos tiros.
E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar nas ruas. A Força Tática ao comando do Major Igor. Paulo Guerra e ouvintes apreendeu grande quantidade em droga vindo numa lancha rápido, a Jato 2000, vinha carregada de droga. Uma denúncia anônima foi feita à polícia, que rapidamente chegou ao local e já estava esperando a lancha. Quando chegou, os policiais abordaram lá e conseguiram apreender essa grande quantidade em droga que vinha na lancha Jato 2000, estava chegando no porto de Manaus com esse carregamento, mas graças a Deus a droga foi apreendida pela polícia, pelos policiais da Força Tática, que mais uma vez realizaram grande trabalho na cidade. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Depois dessa grande apreensão de drogas também, muita polícia na rua, a Rocan também fazendo ronda em toda a cidade, blitz também foram feitas nas 4 zonas da cidade. Eu vi batida, eu vi a famosa blitz, tanto na zona oeste quanto na zona norte da cidade. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Já no pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de agressão física, acabou apanhando a golpes de pau, ele levou pauladas pelo corpo, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte, tava mais pra lá do que pra cá, tava no bico do urubu, ele quase partiu desta para pior. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Alô, tio Manga. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem foi espetado, um homem foi furado, ele foi furado a faca no bairro Jorge Teixeira. As primeiras informações dão conta de quem o esfaqueou era um desafeto, um homem que já tinha uma rixa antiga com ele e ao encontrá-lo desferiu uma violenta facada na barriga. Ninguém sabe por que começou a rixa entre os dois, sabe-se apenas que ele quase partiu dessa para pior. Se não é a ação dos profissionais do pronto-socorro Platão Araújo, ele teria partido desta para pior. Pauladas pelo corpo. Um homem até o presente momento não identificado levou várias pauladas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que houve uma briga, não se sabe o motivo. Era cedo, rapaz, ainda, 17 horas, quando os dois homens começaram a brigar. As informações dão conta de que eles estavam brigando pelo amor da mesma mulher. As informações dão conta de que uma mulher de aproximadamente 45 anos era o pivô da confusão. Dois homens brigando por uma velha, rapaz, lá na área da zona leste da cidade. E mais Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aconteceu de novo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Uma mulher foi esfaqueada. A facada não foi lá assim, não chegou a furar, mas riscou o braço dela, que ela teve que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. As informações dão conta de que as duas estavam brigando pelo amor do mesmo homem. Duas mulheres brigando por um homem. A situação foi a seguinte: Paulo Guerra e ouvintes, a gente sempre alerta, a mulher não deve mexer no WhatsApp do marido, é falta de educação.
atenção, e uma delas foi mexer no WhatsApp do marido e viu o que não queria ver. Ela conhecia a mulher que estava mandando mensagens para o seu marido. Ela foi tomar satisfação, além da galhada, ela ainda entrou na peia, apanhou e apanhou muito, e levou uma facada da amante do marido. Então você, mulher, que descobrir que seu marido tem uma amante, fique na sua, fique calada, que ainda pode apanhar e levar facada. Agora a outra está violenta. Ainda Paulo Guerra, para encerrar, um acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida na Avenida Camapuã, nas proximidades da rotatória do produtor. Ainda bem que parou por aí, não foi muito os ferimentos, ele caiu para o lado da calçada, senão ainda teria sido esmagado pelo carro atropelador. Ele deu entrada no Platão Araújo com várias escoriações pelo corpo, porém não corre risco de morte. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e no final de semana em Manaus. E atenção, morte no perigosíssimo centro da cidade. Andar no centro é uma verdadeira roleta russa. No centro da cidade, na rua Tapajós, canto com a Monsenhor Coutinho, um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Morte no bairro Novo Aleixo. 1, 2, 3 balaços pelo corpo tiraram a vida de um homem até o presente momento não identificado. Ele tinha aproximadamente 25 anos. O acusado fugiu também sem ter a identidade revelada ou teve a identidade divulgada. O assassino fugiu após o crime. De novo, mais uma vez, outra morte no perigosíssimo centro da cidade. Desta vez, a vítima foi um homem de 24 anos que foi morto a tiros na rua Simão Bolívar, nas proximidades da Praça da Saudade. O acusado, até o presente momento, não foi identificado. Eu conversava com alguns alunos de direito que começam as aulas hoje, ali da Leonardo Malcher, nas proximidades do Sebrae. O pânico já toma conta dos alunos. Ali, naquela parada de ônibus, à noite, quando começam as aulas, é o ponto de maior incidência de assalto na cidade. Antes mesmo das aulas começarem, os alunos já estão em polvorosa, que sabem que vão passar perrengue, que vão passar perigo na Leonardo Malcher, ali nas proximidades da Faculdade de Direito, onde quem manda são os bandidos. A Secretaria de Segurança, o Comando Geral da Polícia Militar precisa tomar providência para acabar com essa pouca vergonha de assalto no centro da cidade, principalmente a universitários. Confiamos aí no trabalho do governador Wilson Lima, que está chegando agora. Tomara que ele dê um jeito nessa situação, porque no centro da cidade quem está fazendo graça são os bandidos. E na Leonardo Malcher, naquela parada de ônibus próximo ao Sebrae, ali quem faz graça são os bandidos e a polícia está tomando goleada, uma vergonha. Morte no bairro de Petrópolis. Um rapaz de 23 anos foi assassinado com 1, 2, 3, 5, 6 balaços pelo corpo. Após cometer o crime, o assassino fugiu. O assassino fugiu em um Peugeot de cor verde, um carro da marca Peugeot de cor verde. O assassino estava encapuzado.
Um ciclista morreu no bairro Ouro Verde. Um ciclista que estava vestindo a camisa de número 11 do Flamengo morreu, infelizmente ficou embaixo do ônibus. As rodas do coletivo esmagaram a cabeça da vítima. O acidente terrível aconteceu lá na Praça do Ouro Verde. Infelizmente, o rapaz morreu, chamou a atenção de muita gente. Os moradores do conjunto Ouro Verde ficaram apavorados com esse acidente que ocorreu nas proximidades da praça. Madrugada de hoje, portanto, agora há pouco, em frente ao Almirante, um homem até o presente momento não identificado foi assassinado a tiros, segundo as primeiras informações. O corpo está prestes a ser levado à sede do Instituto Médico Legal. O crime aconteceu por volta das 4h50 ali nas proximidades do Almirante, na fronteira entre o bairro São Raimundo e Santo Antônio. Um crime que aconteceu ainda em circunstâncias misteriosas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias do final de semana, um resumo do sábado e do domingo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Vasco mantém tabu contra o Fluminense. Em uma decisão tumultuada pela briga de dirigentes, o Vasco conquistou a Taça Guanabara ao derrotar o Fluminense por 1-0, com gol marcado por Danilo Barcelos de falta no segundo tempo. O jogo começou de portões fechados, mas a confusão que aconteceu no entorno do Maracanã entre torcedores e policiais fez a justiça rever a posição inicial e permitir a presença de torcedores no estádio, o que aconteceu a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Os jogos de ontem pelos campeonatos estaduais. No Mangueirão, em Belém, o Paysandu goleou o Remo 3-0. Em Fortaleza, o Atlético Cearense virou para cima do Fortaleza 2-1. No Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas e Grêmio não saíram do 0-0. Internacional venceu o Caxias por 2-1. No Campeonato Pernambucano, Santa Cruz 1, Esporte Clube Recife 0. No Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o São Paulo por 2-1. A Ferroviária e o Palmeiras ficaram no 0-0. E no Campeonato Mineiro, o América empatou com o Cruzeiro em 0-0. Últimas notícias. Rodovias federais estão sem radares de velocidade em operação há mais de um mês. Contrato para a operação dos equipamentos venceu no dia 14 de janeiro. O Banco Central divulga relatório com estimativas do mercado financeiro para o PIB, inflação, juros e câmbio. Na última previsão de janeiro, o relatório Focus estimava alta menor do PIB e dos juros em 2019. Também sai hoje os números da balança comercial no acumulado do ano. Em meio a uma queda de braços com o fisco, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal declarou ao blog: a Receita Federal montou um aparato composto de pessoas que vestiram roupa de Polícia Federal e de Ministério Público. Nas palavras de Gilmar, o grupo realiza investigações policialescas que nada tem a ver com a Receita. Numa alusão à Operação Lava Jato, o ministro afirmou: o lavajatismo invadiu a Receita Federal, criaram uma força-tarefa branca. O número de mortos identificados na tragédia de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, subiu para 169, de acordo com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Neste domingo, os bombeiros atuaram com máquinas pesadas na área de um galpão onde funcionava o britador conhecido como ITM, onde foram encontrados mais 2 corpos. As consequências do rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, região metropolitana de BH, continuarão em pauta nesta semana na Câmara dos Deputados. A comissão externa da Câmara, criada para acompanhar os desdobramentos do rompimento da barragem 1 da mina de Córrego do Feijão, começa a ouvir representantes dos órgãos de controle e ambientais. Um dos objetivos da comissão é a revisão de leis, em especial a Política Nacional de Segurança de Barragens. O Jornal da Manhã já havia falado sobre esse assunto e ontem à noite o Fantástico fez uma ampla reportagem que serve de alerta. Aposentados e recém-aposentados sofrem com assédio abusivo de ofertas e empréstimos consignados. Rede de agentes financeiros inferniza a vida de aposentados oferecendo empréstimos fáceis. Assédio abusivo acontece por telefone até nas agências do INSS. Tem aposentado que chega a receber 5 telefonemas por dia, um verdadeiro desafio à paciência.
A Califórnia irá a qualquer momento contestar judicialmente a declaração de estado de emergência nacional do presidente Donald Trump, que visa obter financiamento para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, disse ontem o procurador-geral do estado, Xavier Becerra. Becerra e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ambos democratas, devem contestar judicialmente o movimento de Trump. 7 estrangeiros e um haitiano foram detidos no domingo em Porto Príncipe, em posse de um arsenal, e foram acusados de associação criminosa, anunciou a Polícia Nacional. O grupo de 8 homens é integrado por 5 cidadãos americanos, um sérvio, um russo e um haitiano. Por acusado de posse ilegal de armas e associação criminosa, afirmou um comunicado. Os 8 homens foram detidos no domingo perto de um posto de controle da polícia, nas proximidades do Banco Central. A polícia apreendeu 6 fuzis, 6 pistolas, várias munições, coletes à prova de balas, equipamento de telecomunicações, várias placas de automóveis e 2 veículos. O governo do Paquistão chamou para consulta seu embaixador em Nova Delhi, Sohail Mohammad, após as ameaças da Índia de tentar isolar diplomaticamente Islamabad por causa de seu suposto envolvimento no atentado na Caxemira indiana, no qual morreram 42 policiais, informou nesta segunda-feira o governo de Islamabad. Após negativas do governo de Michel Temer no ano passado, a ONU voltou a sinalizar para que o Brasil envie tropas para uma de suas missões de paz, segundo afirmou o general brasileiro que comanda as forças das Nações Unidas na República Democrática do Congo, Elias Martins Filho. Segundo ele, ainda não houve um pedido formal de tropas durante o governo de Jair Bolsonaro, mas a ONU deseja que o Brasil se envolva em alguma ação na África o mais breve possível. O destino mais provável é a República Centro-Africana, missão que já havia sido cogitada durante o governo de Michel Temer, mas não foi adiante por problemas envolvendo recursos financeiros. O corregedor do Senado, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou neste domingo que pediu apoio da Polícia Federal para apurar uma eventual fraude na eleição para a presidência da casa. O pedido foi feito ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e será formalizado hoje. A decisão foi tomada em conjunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pela manhã. Alinhado com o Ministério da Economia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, quer limpar neste primeiro semestre uma pauta de julgamentos que podem resultar em uma perda potencial de 50 bilhões aos cofres públicos. Desde que assumiu a presidência da Corte, Toffoli faz acenos ao Executivo e ao Legislativo de que o STF está sensibilizado com a situação das contas públicas. Segundo por o Estado, Toffoli decidiu pautar neste semestre processos tributários que aguardam uma decisão da Corte há muito tempo. Um deles tramita 10 anos e meio, ou que foram interrompidos por pedido de vista para mais tempo de análise. É um esforço totalmente alinhado à visão da equipe econômica de que é preciso segurança jurídica para atrair investimentos. A Justiça dá início hoje às audiências de instrução do processo que investiga a morte do jogador de futebol Daniel Correia Freitas, da região metropolitana de Curitiba. 7 pessoas são réis na ação. Daniel, de 24 anos, foi achado morto na colônia Mergulhão, na zona rural de São José dos Pinhais, em 27 de outubro do ano passado. Ele foi parcialmente degolado e teve o órgão genital mutilado. Edson Brits confessou à polícia ter matado o jogador. A semana que começa dá início às articulações do governo para aprovação no Congresso de propostas consideradas prioritárias. Amanhã deve ser apresentado na Câmara o projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro, que tem como objetivo endurecer o combate à corrupção, crime organizado e crimes violentos. Outra proposta que chegará ao Congresso na quarta-feira é a da reforma da Previdência. Detalhes ainda estão sendo analisados e o texto deve ser assinado por Bolsonaro na quarta-feira e enviado ao Legislativo. Em um dos tópicos, o presidente já bateu o martelo. A idade mínima será de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com período de transição de 12 anos. Magoado, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, se sente traído e abandonado e não deve poupar o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, caso se concretize sua exoneração nesta segunda-feira. A interlocutores, Bebiano tem deixado clara sua mágoa com a atitude do vereador do Rio de Janeiro, que tentou lhe cunhar a pecha de mentiroso. Em conversas, o ministro diz que o ciúme exacerbado que Carlos tem do pai foi posto acima do projeto de melhorar o país, ao qual ele se empenhou nos últimos anos,
como coordenador e incentivador da campanha de Bolsonaro desde os primórdios. Ao conquistar a empatia de Jair Bolsonaro, Bebiano virou automaticamente um alvo de Carlos, avaliam o ministro e seus interlocutores. O ministro pode guardar cartas na manga com o potencial de expor Carlos, inclusive com consequências para o pai. Pessoas próximas dizem que ele não terá receio em fazer isso. Ele vai atirar, aposta um interlocutor diário, mas o alvo não é o presidente, embora a artilharia possa respingar em Jair Bolsonaro. O ministro nega que tenha qualificado o presidente como louco, um perigo para o Brasil, como relata o colunista Lauro Jardim do jornal o Globo. Não disse isso, afirmou Bebiano, quebrando o silêncio que se impôs ontem em conversa com o jornal O Estado. Por enquanto, no entanto, Bebiano está se resguardando. Ele quer aguardar o desfecho oficial de seu papel no governo com a publicação de sua saída no Diário Oficial da União desta segunda-feira. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Torcedores enfrentaram dúvida, caos e violência na final da Taça Guanabara vencida pelo Vasco. Folha de São Paulo. Bebiano nega que atacará Bolsonaro e diz que o Brasil não merece isso. O Estado de São Paulo. Clã Bolsonaro negocia deixar o PSL e migrar para a nova UDN. Planalto Central. Correio Brasiliense. Especialistas e alunos divergem sobre efetividade de colégios militarizados. Valor Econômico. Proposta para a Previdência deve prever 3 opções de transição. Estado de Minas. Bombeiros encontram mais 2 corpos em Brumadinho. Barragens de macacos em risco. Jornal do Comércio no Recife. Lula escreve em intimação do sítio de Atibaia que é inocente e que irá recorrer. Fortaleza Diário do Nordeste. Magoado, Bebiano diz que não vai poupar filho de Bolsonaro, dizem interlocutores. Porto Alegre 0 hora. Corregedor do Senado pede apoio de Moro e da Polícia Federal para apurar suspeitas na votação. Alguns dos principais jornais do mundo estampam nessa segunda-feira. Vamos começar pelos Estados Unidos com o jornal The New York Times. Disputa entre Trump e Europa agora é aberta e raivosa. No Reino Unido, o Financial Times. Sinal verde do Reino Unido para a Huawei ameaça banimento global dos Estados Unidos sobre 5G. El País na Espanha. Partidos transferem disputa eleitoral para o Congresso. Süddeutsche Zeitung na Alemanha. Merkel quer facilitar exportações de armas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.